Salve galerinha do canal Casa dos Greens, seja muito bem-vindo a esse sabadão de palpites. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha. Separamos então nesse sabadão 10 palpites para vocês, espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo, pessoal! Salve galerinha do canal Casa dos Greens, seja muito bem-vindo a esse sabadão de palpites. Separamos 10 palpites para vocês, espero que sejam bem analisados. Curtam o vídeo, no final do vídeo tem bilhete prontos e espero que vocês gostem. Começando então pelo campeonato inglês, jogo que acontece 9h30 da manhã, jogo entre Aston Villa e Arsenal. O Aston Villa joga em casa e conta com o apoio da sua torcida para bater de frente com o time do Arsenal. Vamos então abrir a classificação da Premier League. Começando então pelo Arsenal. Ele se encontra em quarto lugar com 27 jogos, 16 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Nos últimos 5 jogos do Arsenal, ele ganhou 4 e perdeu apenas uma, que foi para o Liverpool. O time do Aston Villa também faz uma campanha boa. Está na 9ª posição e dos últimos 5 jogos que disputou, ganhou 3. Acho que por jogar em seu território, o time do Aston Villa consegue equilibrar a partida. Nesse jogo então, vamos focar no mercado de gols. A nossa entrada do Casa dos Greens vai ser mais de 1,5 gols. E a probabilidade para essa partida é 2-1 Arsenal. O segundo jogo então, jogo pelo Campeonato Italiano da Série A, jogo que acontece 11 da manhã entre Napoli e Udinese. As duas equipes vivem momentos distintos. A equipe do Napoli faz uma campanha boa e sólida no Campeonato Italiano. Já a Udinese vem uma campanha não muito boa e abaixo do esperado pela equipe que tem. Vamos olhar então a classificação do Campeonato Italiano. Abrindo a classificação, podemos observar que o Napoli é o vice-colocado. Das 29 partidas que disputou, ganhou 18, empatou 6 e perdeu apenas 5. Outro detalhe é que com a vitória ele consegue encostar no Milan. Caso o Milan tropece, eles vão ficar colados na pontuação. Já pelo lado da Udinese, a situação não se encontra muito boa. Podemos olhar que o time ocupa a 14ª posição e dos 27 jogos que disputou, ganhou apenas 6, empatou 12 e perdeu 9. Das últimas 5 partidas que disputou, ganhou apenas uma. Nessa partida então, vamos focar no time da casa para vencer. Vamos com a entrada Casa vence, a probabilidade para esse jogo é 2-0 Casa. Terceiro palpite então, jogo pela La Liga, jogo da 29ª rodada, jogo que acontece 12h15. Jogo entre Elche e Valência. Esse jogo vai ser bem difícil mostrar um favorito, porque ambas as equipes oscilam muito. Vamos analisar as últimas 5 partidas de cada equipe, começando então pelo Elche. Vocês podem ver que o time do Elche dos últimos 5 jogos que disputou ganhou apenas 2 e perdeu 3. Já pelo lado do Valência, das últimas 5 partidas que disputou, perdeu apenas uma, ganhou 3 e empatou uma. Mesmo com o momento do Valência melhor, acho muito arriscado e com a entrada de vitória. Então vamos focar no mercado de gols. Das últimas 5 partidas entre essas duas equipes, podemos analisar que em 4 oportunidades saiu mais de 1,5 gols. Em todas as outras, saiu bastante gols, média acima de 2,5 gols. Então, para esse confronto, vamos focar no mercado de gols. Nossa entrada é mais de 1,5 gols, a probabilidade para esse jogo é 2-1 Elche. Mais um jogo então do Campeonato Italiano, jogo que acontece 2 da tarde, entre Inter de Milão e Fiorentina. Vamos olhar então a classificação do Campeonato Italiano. Abrindo a classificação, podemos observar que a equipe da Inter tem 59 pontos e está a 4 pontos do líder Milan. Ou seja, a equipe da Inter não pode ter tropeço nesse jogo. Já a equipe da Fiorentina se encontra então aqui na 8ª posição com 46 pontos. Ela está a 3 pontos da zona de classificação para a UEFA Europa League e da Conferência Europeia ela está a 2 pontos. Então ela precisa desesperadamente dessa vitória. Então, eu acho que nessa partida as duas equipes vão para cima e vão em busca da vitória. Vamos focar então no mercado de gols. Vamos com a entrada ambas marcam, a probabilidade para esse jogo é 2-1 Inter. Quinto palpite então, jogo pela Copa da Inglaterra, jogo que acontece 2h15 da tarde. Partida entre Middlesbrough e Chelsea. A equipe da casa disputa a Championship, a equivalente à 2ª divisão do campeonato inglês. A equipe de fora é o Chelsea, o atual campeão mundial, uma equipe temida por todos. Vamos analisar os últimos 5 jogos do time da casa. Podemos observar que a equipe da casa, dos últimos 5 jogos, teve 2 empates,
2 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Chelsea veio de uma campanha perfeita. Dos últimos 5 jogos, ganhou todos os 5. Com isso, poderíamos ir com a entrada fora vence. O problema é que campeonatos como esse, às vezes são servidos para testar a equipe. Geralmente vem com o time alternativo e às vezes até reserva. Então nesse duelo, vamos com a entrada de segurança. Mais de 2 gols e meio. A probabilidade desse jogo é 3-1 Chelsea. Agora vamos para o sexto jogo do Campeonato Alemão, onde acontece 2h30 da tarde entre Bayern de Munique e Union Berlim. A equipe do Bayern começou a temporada de uma maneira avassaladora, aplicando goleadas históricas, mas pela primeira vez encontra-se oscilando um pouco no campeonato. Podemos observar a classificação do Campeonato Alemão e o Bayern de Munique permanece na liderança, só que não de maneira tão confortável como sempre foi. A equipe aqui encontra com 60 pontos, a 4 pontos do Borussia Dortmund. Em contrapartida, a equipe do Union Berlim encontra-se na 8ª posição e das últimas 5 partidas que disputou, ganhou apenas uma. Com isso, para essa partida do Campeonato Alemão, eu acho que o Bayern de Munique vai tentar a reconstituição da boa fase e vai ganhar com tranquilidade em cima do Union Berlim. Vamos com a entrada. Handicap 1-0 casa, isso seja, nós vamos dar 1 gol para o Union Berlim. A probabilidade para esse jogo é 3-0 Bayern. A 7ª partida vai ser o jogo pelo Campeonato Gaúcho, que acontece 4h30 da tarde entre Internacional e Grêmio. O Grenal já é conhecido como um dos maiores clássicos do país e é sem dúvidas o maior clássico da região sul. Os dois times se encontram em momentos bem parecidos. A equipe do Internacional foi eliminada recentemente na Copa do Brasil, de maneira precoce, e isso gerou muita revolta da torcida. O Grêmio, por sua vez, também foi eliminado e se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. Vocês podem ver que os dois times são bem parecidos até com os últimos 5 jogos. Olhando as últimas 5 partidas do time da casa, dos últimos 5 jogos que disputou, ganhou apenas 2, perdeu 2 e empatou 1. Até nisso os times estão parecidos. Dos últimos 5 jogos que o Grêmio disputou, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Até mesmo nas campanhas os times se encontram iguais. Já que não tem como apontar um favorito e ainda por cima é um clássico, vamos analisar então os últimos jogos entre as duas equipes. Um caso interessante a se analisar é que dos últimos 10 jogos entre essas duas equipes, em apenas 2 partidas aconteceu mais de 2 gols e meio. É um jogo bem brigado, bem truncado e com bastantes confusões. Então nessa partida vamos focar no mercado de menos gols. Nossa entrada para essa partida é menos de 2 gols e meio, a probabilidade para esse jogo é 0-0. A 8ª partida, jogo pelo Campeonato da Suíça, jogo acontece 4h30 da tarde entre Young Boys e Zurich. Vamos analisar a situação dos dois times na tabela. Abrindo a classificação, podemos ver que a equipe do Zurich, a equipe que joga fora, ocupa a primeira posição do campeonato. Dos 26 jogos que disputou, são 18 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A equipe também encontra-se com um ataque muito forte. Das 26 partidas que disputou, marcou 59 gols. Já pelo lado da equipe da casa, o Young Boys, dos 26 jogos que disputou, ganhou 12, empatou 9 e perdeu 5. O ataque do Young Boys também é bem interessante. Das 26 partidas, tem 59 gols. Olhando então essas informações, nesse duelo podemos focar no mercado de gols. São os 2 melhores ataques da competição e tem tudo para fazer um bom jogo. A entrada para essa partida é mais de 2 gols e meio, a probabilidade é 2-2. No palpite então, jogo pelo Campeonato Italiano, acontece 4h45 da tarde, partida entre Cagliari e Milan. A equipe de Milão vem com a temporada muito boa, é o melhor time do Campeonato Italiano e não quer perder a liderança. Olhando a tabela do Campeonato Italiano, podemos ver que o Milan, dos 29 jogos que disputou, ganhou 19, empatou 6 e perdeu apenas 4. Também, nos últimos 5 jogos que disputou, ganhou 3 e empatou 2. Já a equipe da casa, vamos descer aqui a tabela, encontra-se na 17ª posição. E das 29 partidas que disputou, ganhou apenas 5, empatou 10 e perdeu 14. Nessa partida podemos observar um franco favoritismo para o time do Milan. Então, vamos com a entrada fora vence. A probabilidade para esse jogo é 2-1 Milan. A última partida então, jogo pelo Campeonato Espanhol, jogo acontece às 5 horas da tarde entre Rayo Vallecano e Atlético de Madrid. A equipe do Atlético de Madrid começou a temporada não muito bem, mas agora ao que parece embalou de vez. A equipe no último meio de semana eliminou o Manchester United pela Liga dos Campeões e vem muito embalada para esse confronto.
Vamos olhar a classificação do Campeonato Espanhol. Abrindo a classificação, podemos ver que a equipe do Atlético de Madrid se encontra na quarta posição, com 28 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Um dado bem interessante para vocês observarem esse crescimento do Atlético de Madrid é que dos últimos 5 jogos perdeu apenas uma e conseguiu 4 vitórias. Já pelo lado do Rayo Vallecano, a equipe se encontra na 13ª posição e dos 27 jogos disputados ganhou apenas 9, empatou 5 e perdeu 13. Outro dado que aponta um péssimo momento é que dos últimos 5 jogos que disputou, empatou uma partida e perdeu 4. Nessa partida, pelo momento, há um amplo favoritismo do time de fora vencer. Então vamos com a entrada fora vence, a probabilidade para esse jogo é 2-0 fora. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo se eu te ajudei de alguma forma. Siga agora com os bilhetes prontos e muito obrigado e boa sorte, pessoal.